Depois da pausa do Dia de Portugal, aqui estamos a olhar para o nosso mundo. Este mundo cuja descoberta foi relatada na Epopeia de Camões, celebrada no dia 10 de junho. Este mundo, aqui, olhado e comentado à segunda-feira de manhã, com reedição à terça, ao final da tarde, por um painel plural de cidadãos. O mundo aqui, hoje com Carlos Pinto. Bom dia, Carlos Pinto. Boa tarde, quando estamos a gravar este programa. Sexta-feira, ao final da tarde. Por onde começamos a nossa viagem à volta do mundo, de perto e de longe? Por onde quiser, talvez para ti iniciar do local onde estamos, ou então indo ao final da viagem. Então, do começo até ao fim. O caminho faz-se caminhando, como dizia o poeta, então podemos dar os primeiros passos desta conversa aqui no local. O local, a Guarda, que tem estado também nas bocas do mundo. Bom, tem estado nas bocas do mundo. Se fala das últimas notícias sobre alguns acontecimentos aqui na Guarda. Enfim, é a vida, como dizia o outro. Não me parece que traga alguma novidade, na medida em que se refere a investigações da Polícia Judiciária sobre a atividade municipal. O que lhe posso dizer é que, às vezes, até pensamos que não há tribunais em Portugal. Porque aquilo que é e que passa para a opinião pública são os resultados de investigações e da acusação do Ministério Público, onde não se ouvem as duas partes e onde não se tem a análise crítica e arbitral dos tribunais judiciais. E, portanto, aquilo que eu lhe posso dizer, até porque tive alguma experiência nos últimos tempos, é que, para mim, o valor destas mensagens mediáticas é zero. É zero. E as pessoas, os destinatários dessas mensagens, manipuladas, na maior parte dos casos, têm que estar serenos e aguardar que, efetivamente, a magistratura judicial, em quem repousa a confiança dos cidadãos sobre os eventos com conteúdo criminal, decidam. Portanto, é isso que me parece. Porque, para mim, as pessoas em causa são pessoas sérias e que, naturalmente, estão a ser julgadas na praça pública, como esta semana eu escrevia, de uma forma em que nem sequer se retira destas circunstâncias qualquer ilação para alterações que, em relação aos eleitos, os ponham ao abrigo de matéria administrativa, que pode ter alguns aspectos de irregularidade, seja o que for, mas que, no fundo, não constituem o cerne da atividade política para que os eleitos são escolhidos para estes cargos. Portanto, esta matéria é uma matéria que vale a pena pensar nela, na medida em que dá a ideia que, nos casos que foram referidos, casos de transportes, que eu não conheço em detalhe, mas dá a ideia que há 50 municípios onde 50 titulares eram pessoas de bem até serem eleitos e depois passaram a bons malandros. E, portanto, isto é qualquer coisa que merece reflexão, porque, evidentemente, faz-se muito ruído no momento acusatório e depois, como que, por mágica, deixa-se de falar nos assuntos. As pessoas, às vezes, nem sequer são julgadas e, quando são julgadas, os tribunais ilibam, absolvem, mas depois já não é notícia. Portanto, há toda uma máquina mediática que vive deste impacto, às vezes desta invejazinha pequena nos meios locais, que têm profissionais da comunicação social que lhe dão um curso. É a vida deles a venderem estas primeiras páginas, mas que, em relação aos próprios, depois não tem consequências nenhumas, porque a matéria não o justificava. Bom, entretanto, fica uma ideia geral de venalidade que, na maior parte dos casos, não tem qualquer importância. Portanto, o que eu acho é que as pessoas devem continuar a sua vida e não ligar importância a estas coisas. Mas a política, hoje em dia, e quanto mais avançamos na escala de proximidade, bom, obviamente no exercício autárquico, mas não só, a política hoje em dia, no nosso imaginário, no imaginário coletivo, e 45 anos depois da conquista da democracia, pressupõe, à vista
do cidadão uma espécie de presunção automática de culpa. Sim, sim. Isso hoje, como lhe digo, qualquer cidadão, seja professor, funcionário público, agricultor, comerciante, advogado, dona de casa, seja o que for, é uma pessoa de bem, até que um dia entendeu que o seu contributo na política, na vida pública, podia ser criativo e interessante para fazer avançar as comunidades. A partir desse dia passa a ser uma pessoa sob suspeita. Isto tem a ver com a visão que as pessoas têm do desempenho público e tem também a ver com outra coisa, tem a ver com a falta de respeito e de salvaguarda que a comunicação social não cumpre quando estas notícias surgem. E, obviamente, também há alguma inexplicabilidade quando ouvimos comunicados dos órgãos de polícia criminal anunciando grandes operações, como foi o caso desta semana, e depois vamos ver de 50 municípios há 4 arguidos. 4 ou 5 arguidos. E, portanto, a pergunta é porquê tanto ruído? Porquê tanto ruído? Devia haver a sageza, a cautela de, evidentemente, tudo isto ser tratado com outro nível. Vamos agora falar ainda das eleições autárquicas, das eleições europeias. Foi uma matéria que perspectivámos muito em anteriores participações do Carlos Pinto neste programa, até pelo facto de ter protagonizado, e depois também por via de um processo, deste processo em que se viu envolvido, deste processo, que ainda não foi em julgamento, estava para ir em maio, não é? Não sei, porque estava marcado para o dia 30 de maio, e o juiz responsável despejou no sentido de que esta data ficava cancelada porque precisava de estudar as nulidades que nós invocamos e o facto do caso já ter sido julgado. De maneira que eu não pedi. Exatamente. Eu não requeri sequer a abertura de instrução porque queria que o Tribunal resolvesse rapidamente. Dissesse o que é que tinha qual a sua apreciação sobre a acusação. E estou neste impasse em que sou acusado, mas não tenho julgamento marcado. Nem sei se há julgamento. Vamos ver. Espero, desejo que haja para ver se tudo se esclarece. Sendo que, com julgamento ou sem julgamento, este processo e o conhecimento público obrigou a afastar-se da direção nacional do Partido Aliança. Foi, aliás, uma espécie de símbolo que Pedro Santana Lopes usou para dizer que a prática política do novo partido era diferente, o que não impediu que, naturalmente, tenha estado muito atento àquilo que foi o desempenho não só desta nova força partidária, como do espectro político em geral nestas eleições europeias. O partido que ajudou a fundar e que é ainda militante preparou-se muito para este ato eleitoral, cobriu o território com estruturas políticas organizadas, um congresso fundador em Évora, precisamente para avançar para este ano eleitoral já ao nível dos grandes, pelo menos na existência de comissões políticas, no mínimo distritais, no mínimo em todos os distritos, com algum predomínio até aqui na nossa região, fruto também da sua intervenção. Um dos primeiros candidatos na lista às europeias é professor universitário na UBI, e um dos suplentes é aqui advogado na Guarda. A verdade é que quando se vaticinava um razoável resultado e uma boa estreia do Aliança nestas eleições, nem sequer deu para eleger Paulo Sande para o Parlamento Europeu. Este é um detalhe, mas todo o resultado destas europeias, todo o jogo de forças que resulta da votação e, sobretudo, o facto de a abstenção ter sido a grande vencedora, suscita-lhe o quê? Suscita-lhe que leitura? Suscita-me várias leituras. A primeira delas é o seguinte, é que destas eleições não surgiram razões para ninguém entrar em euforia, nem para ninguém ficar deprimido.
há razões. Porque, bem vê, se formos realistas e nos ativermos aos números, por cada 100 portugueses que vivem em Portugal, votaram no PS 8,2 portugueses. Por cada 100. Por cada 100 portugueses, votaram 5,3 no PSD. Votaram 2,4 no BE, no Bloco de Esquerda. 1,7 no PCP. 1,5 no CDS. 1,2 no PAN. E os restantes partidos, 2,4. Isto significa o quê? Isto significa que o Parlamento, a Assembleia da República, à luz destas eleições, representa 22,7 portugueses em cada 100. Isto é, em cada 100 portugueses, se tivéssemos aqui uma sala com 100 portugueses, maiores e eleitores, só 22,7 é que tinham votado para compor a Assembleia da República. E esta ideia não é tão despicienda assim, porque, como se lembra, o Primeiro-Ministro disse que estas eleições eram um teste à situação política nacional. E, portanto, nacionalizou as eleições. O que significa que, se levarmos isso a sério, como devemos levar, então o atual governo, composto pelo Partido Socialista, mas com suporte parlamentar do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, este governo representa 12,3%, 12,3 portugueses em cada 100. Portanto, temos um governo com suporte parlamentar de 12,3 portugueses em cada 100 que o apoiam. E, portanto, o que significa que, quando este governo decide, e tem legitimidade para o fazer, em nome dos portugueses, tem que ter cuidado sobre o que é que pensam cerca de 88,7% dos portugueses que agora, nestas eleições, não se pronunciaram sobre o que quer que fosse. E, portanto, estas eleições valem o que valem. Valem o que valem. Têm mensagens fortíssimas para os partidos políticos e para o sistema, até para o Presidente da República, que no final é o grande garante, e o garante com legitimidade constitucional acrescida sobre a saúde das instituições e a saúde geral do sistema político português e da democracia, sobre o que é que ele, efetivamente, deve fazer, na medida em que, talvez, que estes resultados peçam mais intervenção efetiva naquilo que são os problemas sérios de Portugal e menos algum festejo da espuma dos dias que não tem qualquer justificação face a estes resultados. É uma mensagem extraordinariamente positiva para os partidos reformistas e, designadamente, para o partido em que estou ligado. Porque, realmente, há cerca de 75% do eleitorado à espera de que algo aconteça, de que haja uma mensagem fortíssima, com liderança fortíssima, para suscitar uma adesão a um novo tempo político partidário. E, portanto, estas eleições, desse ponto de vista, acho que foram muito elucidativas quanto ao erro daqueles que comemoraram e quanto ao eventual pessimismo daqueles que tiveram pequenas votações. E, desse ponto de vista, eu acho que aquilo que passou no espaço público foram mensagens muito equívocas sobre a realidade que está aqui expressa, sobre quantos votos de portugueses, abstraindo das variáveis, abstraindo dos votos em branco e das abstenções, em termos concretos, os que escolheram pela ativa, pela mobilização, foram 8,2 portugueses no PS e 5,3 pelo PSD em cada 100. Em cada 100. E, portanto, quando há cerca de 80 e tal portugueses em cada 100 que não se exprimiram naquilo que são os pilares fundamentais da democracia, isto quer dizer muito. Portanto, esta sondagem oficial, não é, tem que ser levada a sério e, deste ponto de vista, constitui aquilo que é o mais evidente da parte
enfim, do que se pode extrair das eleições europeias. E o que é que se pode perspectivar a tão curta distância para as eleições legislativas? Com este grau de participação e com este jogo de forças? Bom, em primeiro lugar, uma oportunidade para os partidos que agora sentiram justamente a indiferença desta maioria esmagadora, desta maioria qualificada dos portugueses, de fazerem algo. Não podem ter o mesmo discurso que levaram para as europeias. Não podem. Nós não podemos estar, como ontem, na Assembleia da República, a discutir as contraordenações sobre quem lança beatas no passeio público, em Lisboa, quando temos problemas de economia e de investimento, de saúde e do sistema escolar, das reformas e do emprego dos filhos, da justiça e do reequilíbrio do território, da reorganização municipal e da cultura, da extorsão fiscal e da reforma da despesa do Estado, da qualidade dos serviços do Estado, que atingiram um ponto mais baixo que eu me recordo desde há muitos anos, do custo fiscal das empresas e das famílias. E, portanto, se os partidos concentrarem o seu discurso nestas matérias e não andarem em manobras e oportunismos sobre questões que estão muito bem para aqueles partidos marginais que não têm vocação, outra, que não aspiram a conduzir o país. Mas se os partidos que efetivamente aspiram a isso, designadamente o meu próprio partido, é evidente que há aqui uma mina a explorar consequente, assumida, coerente e que até, no caso da Aliança, está inscrita no seu próprio programa. E, portanto, trata-se de ser coerente com aquilo que efetivamente está, digamos, nos princípios constitutivos do próprio partido. Portanto, as eleições de outubro são esta oportunidade de falar claro. De falar claro, se nós sentimos que as questões de representatividade política e parlamentar estão em causa, temos que fazer disso uma arma de combate. Não é passar à volta do azul, singelamente, para depois deixar cair no esquecimento. Esta matéria tem que suscitar, de facto, um levantamento de opinião e de intervenção sobre essa matéria. E, portanto, as eleições de outubro, numa palavra, não estão resolvidas. Não estão resolvidas porque, evidentemente, para quem andou a distribuir, dizia que queria reverter rendimentos, que colocou o país novamente a pensar nos que mais precisam, etc. Bom, quando olhamos para estas eleições e vemos o Partido Socialista com a votação que teve, e com a indiferença de uma grande parte dos portugueses, é evidente que não deve estar descansado. Mas eu vejo a coisa de outra maneira. É por parte dos partidos que são, enfim, normalmente se posicionam à direita, o ideal seria que fossem às eleições unidos. Acha que... Tal como propôs o Presidente da Aliança, era que fizessem um acordo com a alma grande, com grandeza de espírito e pensando no país. E não irem a contar votos quando, pela lógica das coisas, se imagina que o PCP e o Bloco de Esquerda continuarão sempre a dar guarida a uma minoria que o Partido Socialista venha a ter, a uma votação minoritária, mesmo secundária, relativamente a outro partido. Não é? Como já aconteceu há 4 anos. E dar-lhe a possibilidade de governar e as forças de direita não se unem. E, portanto, eu acho que aqui o Presidente do PSD está a ver mal o problema. Muito mal o problema. Porque realmente não oferece nada de novo ao país. Não oferece. Já não falamos das ideias, porque realmente não se conhecem, não se retêm ideias que efetivamente tenham impacto sobre as necessidades que o país tem em diversos níveis e a propósito de diversos temas. Mas do ponto de vista da política pura e da reunião de forças de quem pode comungar do mesmo projeto para o país, evidentemente que há aqui grossas responsabilidades do Partido Social Democrata. E, portanto, isso é que eu lamento. E aquilo que podia ser diferente para outubro, visto que estamos a 90 dias das eleições, era isso mesmo. Acho que não vai haver... PSD, CDS e Aliança... E Aliança num Unidos. projeto comum. Num projeto comum.
num projeto comum, revelando que, efetivamente, percebem qual é o problema do país. O problema do país é ter uma maioria de esquerda que é perniciosa, que é negativa, que apenas governa para se manter no poder e que, da parte do principal partido, aprova tudo o que lhe permitir a continuidade no poder, não é? E da parte da direita, que supostamente tem programas e tem ideias alternativas para o país, essa união era fundamental. Essa união era fundamental porque, note, mesmo que não desse uma maioria absoluta, permitiria afirmar perante o país que existe de facto um outro caminho. Ora, esse caminho nem hoje está clarificado. Porque realmente entrou-se num pressuposto de atividade política e partidária em que vemos tantas das vezes o CDS e o PSD a alinharem com minudências parlamentares que não sei como é que se conjugam e colam à sua forma de ver o país e o futuro do país. E por isso nós estamos como estamos. Note, nós estamos como estamos, quer dizer, na cauda da Europa. Nós caminhamos largamente e aceleradamente para a cauda da Europa, quando efetivamente devíamos estar com outras perspectivas. E, portanto, é muito preocupante o que se está a passar e eu não sei bem o que é que se vai passar nas próximas eleições de outubro, mas não será nada de bom, a meu ver, para o país. Entende que também o nível de representação regional se está a esboroar, tendo em conta que, olha, por exemplo, este círculo eleitoral onde agora estamos, de certeza quase que vai perder um deputado para Lisboa. O círculo eleitoral ao lado de Viseu, que apesar de tudo é o tal interior que é litoral, também poderá perder um para o Porto. A Guarda fica com 3 deputados, Castelo Branco tem 4, não é? Sim. E, portanto, toda esta faixa de 260 mil habitantes, mais ou menos, ou mais, que representamos, 260 mil é a comunidade intermunicipal, mas toda esta faixa à volta de 300 mil habitantes, que é a chamada Beira Interior, fica representada por 7 pessoas. Partindo do princípio de que os diretórios partidários até poderão enviar para aqui os chamados paraquedistas, que serão eleitos e que acabarão por não ter qualquer ligação, qualquer sensibilidade para uma política de proximidade, também há este grau de representatividade que está aqui muito desequilibrado. E repare, Rui, nesta anomalia e nesta surpreendente realidade, é que a nível do país e a nível da Assembleia da República temos deputados a mais. E, como representação regional, temos deputados a menos. Mas o problema para mim não é esse. Temos deputados a mais na Assembleia da República. O que aqui falta é a representação uninominal. A representação uninominal, porque realmente você não pode sair daqui, ir para a rua, perguntar à primeira pessoa que encontra: olha, quem é o seu deputado? Não sei quem é. Não sei quem é. Isto não pode ser. E, portanto, a reforma do sistema eleitoral é urgente e, evidentemente, o aspecto que você frisou quanto à perda de representação regional tem a ver com uma acentuação da demográfica negativa que nós estamos a sofrer e, ao mesmo tempo, com o reforço dos aspectos, dos pontos macrocéfalos que existem no país. E, portanto, isto faz parte do rol de problemas que realmente têm que ser abordados, que eu não vejo nem os partidos, nem o Presidente da República assumir. E as eleições passam, os mandatos passam, e realmente, praticamente, a agenda de problemas que nós tínhamos há 4 anos é os que temos hoje. E isso é lamentável para o país, não é? Esse é um balanço que queria que aqui fizesse. Estamos a 3 meses e pouco das eleições legislativas, está a terminar a legislatura. Nestes 4 anos, o que é que aconteceu na região? Na região, se você não me ajudar, eu não me recordo nada. A linha da Beira-Baixa? Não me recordo também nada. não aconteceu, ainda não aconteceu. Não me recordo nada. Está atrasada, não é? Não me recordo nada, mas não me recordo nada ao nível das infraestruturas. Se quiser, muitas delas estão a funcionar pior. Em estruturas físicas e de serviços gerais do Estado. Não me recordo nada ao nível do investimento privado. Não é? Do apoio ao investimento privado? E do investimento privado. Captação. Propriamente. Investimento privado novo. Do investimento que já existia, pode ter havido alguma renovação, alguma complementaridade
de investimento. Eu estou a falar de investimento novo que efetivamente aumente de forma substancial e que altere o perfil industrial e produtivo da região. Não houve nada. Temos um secretário de Estado da Valorização do Interior em Castelo Branco. Você tem aqui sentido algumas notícias, algumas iniciativas. Já lhe deram conhecimento de alguma missão ao estrangeiro de empresas nacionais e investidores ou de investidores estrangeiros que tenham vindo aqui por iniciativa do secretário de Estado, em conjugação com as confederações? Alguma contratualização dos municípios aqui da região com o Estado para um horizonte de 10 anos, para que em 2030 não tenhamos o mesmo problema, os mesmos problemas que temos em 2019? Nada. Então, os aspectos evolutivos, negociados, criativos, que a política pode proporcionar em termos de ambição, de desenvolvimento e crescimento, na região não existiram. E, portanto, este governo pode fazer inaugurações de centros de saúde, ou remodelações disto ou daquilo, ou anúncios. Enfim, temos a linha do caminho de ferro, a remodelação da Covilhã à Guarda. Você acha que isso vai provocar alguma coisa de diferente do que temos hoje? Para comboios que, no mundo em que as notícias chegam de que se circula a 500, 600 km/h, vai continuar a circular a 80 ou 90 a hora, não alterando a tentação de se utilizar a viatura e a estrada em viagens da Guarda para Lisboa ou da Covilhã para Lisboa? Sim, porque até não nem sequer sabemos. Uma coisa é ter a infraestrutura já de si limitada, porque efetivamente não corrigiu o perfil, como o traçado, como era suposto até claro, que viesse a acontecer. Mas, efetivamente, uma coisa é ter a infraestrutura, ou seja, uma coisa é ter a estrada, outra coisa é ter operadores que achem interessante, rentável, ou que achem que é um serviço público a prestar, que façam depois este serviço pendular o pouco investimento público. O pouco investimento público que se faz no país, tantas das vezes, é apenas para satisfação de este ou daquele setor ministerial. Porque realmente não tem por detrás a noção clara de que, com este investimento, nós vamos mudar esta realidade e temos aqui a projeção das mudanças que vão existir em função deste investimento. É o caso deste investimento aqui da Covilhã para a Guarda. Vão-se gastar 80 milhões de euros ou 90 milhões de euros. Ninguém, no dia seguinte, à abertura deste troço, vai dizer, não, agora vamos passar a ter um serviço para Lisboa que, de facto, desmobiliza a autorização do automóvel. E, portanto, quando se decidiu este investimento, provavelmente, em vez dos 80, se tivessem gasto 90 ou 100 milhões, pondo via dupla e pondo a velocidade média de 120 ou 130 km/h, aí sim, porque se podiam fazer as contas depois ao tempo que se demora da Covilhã para Lisboa e, quem sabe, pudesse haver alguma vantagem. Agora, assim não. E, portanto, todo o investimento que é pouco, que está a ser feito, ainda sofre justamente deste circunstancialismo de pouco adiantar àquilo que é a mudança estrutural das condições em que vive o país. E, portanto, a pergunta que me faz é sobre os 4 anos que decorreram. E eu, tirando a demagogia de se analisar pelo lado político de um governo que foi capaz de ser a primeira experiência de governação à esquerda radical, não vejo outro contributo positivo. Não vejo. Porque realmente, se virmos os grandes temas macroeconómicos do país, nós temos mais dívida hoje do que tínhamos. Temos mais dívida do que tínhamos. O percurso no que respeita ao déficit já estava indiciado pelo anterior governo. Não criaram nada de novo. E, portanto, aumentou-se o consumo, o déficit comercial foi anunciado hoje ou ontem, que começa a mostrar problemas nesse aspecto. E, portanto, eu, daquilo que efetivamente esperava, que fosse 4 anos de trabalho de mudança qualitativa do país, não temos nada. E como não temos nada, naturalmente que eu espero que em outubro este governo não tenha a hipótese de continuar com o mesmo suporte parlamentar. Mas Rui Rio, que tem esta marca de obstinação, que parecia uma vantagem, esta obstinação vai-lhe servir para alguma coisa?
Servir-lhe no Porto, não é? Mas o país, afinal, não é o Porto, como se está a ver. Será que ele vai corrigir Eu alguma sou suspeito para falar sobre isso, porque eu próprio, além da vontade do partido que tinha de me expulsar, eu próprio também me auto-expulsei e auto-excluí do partido. Embora tenha dado o benefício da dúvida, inicialmente, ainda Absolutamente. a Rui Rio. Absolutamente. Mas conheço bem e sei que é um homem que tem qualidades pessoais, mas nunca lhe vi uma ideia de país. Nunca lhe vi uma ideia de país. E o país é mais do que as finanças, não é? É mais do que as finanças. O Porto perdeu 200 mil pessoas durante os mandatos dele. 200 mil pessoas. E, portanto, a ação política analisa-se por aquilo que pode trazer à comunidade e o reforço de bem-estar e capacidade no aspecto produtivo, e não apenas por uma componente dessa intervenção governativa, mesmo a nível local. E, portanto, devo dizer-lhe que não pertenço hoje ao PSD, e, portanto, não tenho muito que me estar a falar sobre o partido, mas, essencialmente, o que ele critica é aquilo que ele disse há pouco. É não perceber que realmente o país está ansioso por um novo projeto que envolva todas as forças, que se conjugam para uma alternativa à esquerda, e sobre isso ele não está a fazer nada. Por outro lado, a contrário, eu acho que ele tem até hostilizado e ignorado, digamos, os apelos que têm sido feitos, designadamente, pelo próprio Presidente da Aliança, que há tempo e horas antecipou que realmente se justificava uma união de forças, juntando todos aqueles que querem contribuir, porque se pode dizer, mas não é um partido que não tem uma votação expressiva, etc. Eu recordo quando o Sá Carneiro fez a Aliança Democrática, o partido do PPM? O PPM do Ribeiro Teles praticamente tinha 0, qualquer coisa por cento, mas tinha uma carga de enriquecimento do próprio projeto que foi absorvido. Pela via de Ribeiro Teles, não absolutamente, pelas ideias monárquicas, mas portanto, por aquilo que não há Teles ideias. Eu acho que quando me pergunta o que é que espero, não há ideias da parte do meu partido da oposição, do meu partido português ainda, e isso é altamente sancionatório para a própria ação do Presidente do PSD. E o Partido Aliança, como é que se pode apresentar nesta corrida? Eu acho que as eleições europeias, como lhe disse, não são motivo para grandes desânimos. Pelo contrário, devem ser vistas realmente com a perspectiva e o ângulo de um partido que não iria, nas primeiras eleições, afirmar-se como algo, sobretudo, criado há um ano. Criado há um ano. Não há, depois do 25 de Abril, nenhum partido novo que, num ano, fosse a eleições e que não tivesse realmente uma votação pequena. O caso do PRD, em 1985, tinha o general Liane já há largos anos a trabalhar. E, portanto, ele apenas foi buscar o partido quando ele já era o partido. No caso da Aliança, não. Portanto, eu não vejo, no resultado da Aliança, razões para qualquer temor sobre a justificação da Aliança. Porque tem um espaço próprio. Desde que se atenha àquilo que está escrito no programa. E que não haja ilusões sobre a entrada em campos que não são os das preocupações dos portugueses, de uma forma substantiva e representativa, compreende? Está a falar desta deriva sobre e que se atenha essencialmente aos problemas que preocupam o dia-a-dia dos portugueses. E quais são os problemas que preocupam o dia-a-dia dos portugueses? São os custos de vida, é o emprego, é demasiada carga fiscal que efetivamente incide sobre as famílias e sobre as empresas. É a falta de investimento estrangeiro e de liberalização do país para acolher investimento estrangeiro, como acolhe a Irlanda e os países que hoje são atração do ponto de vista fiscal. É a atenção a que não pode haver demagogia em dizer-se que os serviços públicos são importantes e depois deixar de degradar esses serviços públicos de uma forma absolutamente escandalosa. É, sobretudo, dar liberdade económica ao país.
Compreendo. E, portanto, insistir com a justiça para que não deixe os cidadãos e as causas por resolver o tempo que efetivamente hoje acontece. Portanto, essas causas são as causas porque nasceu a aliança e que o PSD deixou completamente de fora em termos daquilo que era um combate permanente. Mesmo adverso e mesmo na adversidade, mas um combate permanente. Portanto, se isso acontecer, com progressão das votações, com o acreditar da população relativamente a esta determinação em obter estes ganhos de decisão sobre aquilo que precisa o país. Porque eu acho que na governação de um país como é o nosso, não há muitas coisas a inventar. Não há muitas coisas a inventar. Uma direção política segura, forte, coerente, permanente, que não tergiverse, que levante a voz, que todos os dias seja capaz de estar perante os cidadãos, que não faça aparecimentos, enfim, circunstanciais. Eu acho que isso que é possível. E a Aliança tem todas as condições para isso. Evidentemente que eu, desse ponto de vista, não mudei de ideias sobre as razões porque a aliança aconteceu. Até porque há aspectos positivos na aliança que não sei se aconteceriam com outros partidos. Mesmo os que estão na Assembleia da República. O Bloco de Esquerda não tem implantação nacional. O Bloco de Esquerda não tem implantação nacional. O CDS não tem implantação nacional. O PCP, não sei se em alguns sítios, não tem apenas os funcionários do partido. Sem haver funcionários pagos, a Aliança tem uma implantação nacional. No espaço de 7 meses. Por espontânea vontade. E abriu sedes por todo o lado. Portanto, eu entendo que temos condições fundamentais, mas há um acicate que provém do discurso político. O Dr. Pedro Santana Lopes teve um azar na vida, que foi um acidente. Isso é uma coisa séria, que abala qualquer cidadão. Na iminência, de facto, de pudesse ter acontecido uma tragédia. Portanto, tem esse aspecto que, do ponto de vista humano, tem que se ter em atenção. Mas a Aliança são milhares de pessoas. São milhares de pessoas. Fizemos um congresso absolutamente inolvidável. E, portanto, eu acho que várias coisas vão acontecer na Aliança e que, dentro de pouco tempo, acho que os portugueses podem ter boas notícias sobre um partido pujante e um partido capaz de subir a votação em outubro. Evidentemente que lhe digo que o sistema de ontem é um sistema que leva à perda de votos a nível regional e, portanto, não sei qual será a representação parlamentar. Agora, nunca tive ilusões de que a Aliança era um projeto para muitos anos. É um projeto para muitos anos. Os partidos novos na Europa nasceram, todos eles, com o suficiente fôlego para esperar 2, 3, 4 eleições até atingirem, digamos, o reconhecimento popular sobre as vantagens e as razões do seu projeto. A diversos níveis e em diversos países da Europa comunitária. Portanto, a Aliança, nesse aspecto, eu acho que tem futuro à sua frente. Agora, os partidos são as pessoas. E o pensamento das pessoas. E a ação das pessoas. E a coerência. E a determinação. E, portanto, é disso que estamos a falar em termos daquilo que é o partido que, com grande honra, eu pertenço. Em todo o caso, era vice-presidente, era dirigente nacional. Este processo levou-o a colocar-se um pouco mais nos bastidores, na militância de base. Era suposto que, uma vez que o julgamento até estava marcado para o final de maio... E fiz tudo por isso. E fez tudo por isso, uma vez que nem sequer requeriu instrução para não atrasar uma conclusão do caso. A verdade é que... É caso para dizer o que é que eu posso fazer. Porque sinto-me... Não vai haver uma clarificação. Porque note uma coisa, sinto que este processo é um processo de uma ridicularia total. É uma criatividade de quem acusou. Eu não meto areias na engrenagem. Digo, podia utilizar um debate instrutório prévio. Não o fiz. O que é que eu posso fazer? E as consequências políticas da intervenção foram plenas,
Já foi abordado este tema. Eu não posso fazer nada. E, portanto... Não vai ter protagonismo nas legislativas também por via disto, não é? Não, eu ouço uma coisa. O protagonismo, cada um exerce à sua maneira, porque eu não me sinto constrangido. Agora, evidentemente, eu tenho funções suspensas. Eu tenho funções suspensas na Aliança. E eu respeito muito essa situação. Aliás, devo confessar que fui eu próprio que quis dar plena expressão a essa suspensão. De outra forma, já podia ter, enfim, assumido outras posições. Mas eu quis dar plena expressão e respeito por essa decisão. Ao ponto de não se ter envolvido em nada na campanha. Não me envolvi em nada, na campanha, para o muito e para o pouco, para o bem e para o mal. Não quis que alguma pessoa dissesse, mas este indivíduo afinal está até acusado e anda aqui em campanha. Neste contexto ridículo em que eu me encontro face às instituições judiciais. O que eu espero é que, efetivamente, possa ir assistir a um comício nas eleições de outubro. Pelo menos isso, o que significa que o problema seria resolvido em setembro. Será quando será? Porque, efetivamente, eu não tenho. Agora vêm as férias judiciais a 15 de julho e eu acho que tudo vai passar para lá das férias judiciais. Mas o que importa é eu referir que espero que o Dr. Pedro Santana Lopes se restabeleça rapidamente e que possa realmente apresentar a Aliança tal qual como ela é e com esta força que eu senti quando aderi à Aliança e que julgo que está presente porque há milhares de pessoas que efetivamente votaram na Aliança. Tivemos cerca de 70 mil votos, não é despiciendo em termos de uma cobertura nacional e até nas regiões autónomas. As regiões autónomas, segundo os dados que me foram dados, acho que ficou até muito próximo de poder eleger um deputado regional se houvesse eleições regionais. Portanto, há um percurso a fazer e há um reconhecimento de que o programa da Aliança, se executado, se implementado, se podendo influenciar a ação política no governo, contribuirá para uma melhoria da ação política nacional e governativa e das instituições. E, portanto, esse aspecto é que é importante. O percurso das ideias não pode ser feito sob pressão. Elas têm o seu tempo de ganhar as almas. E, portanto, é isso que eu efetivamente sinto como o grande aspecto positivo e a questão a que a Aliança responde agora na vida política e na sucessão de eleições que vamos ter. Não é? Alguma reflexão, nota final, nesta nossa conversa? Não, apenas para lhe dizer que espero ainda antes das férias estar aqui consigo para podermos continuar a analisar a realidade política regional e nacional. Muito bem, cá estaremos. Esta edição do Mundo Aqui termina. Na próxima segunda-feira, à mesma hora, aqui estará outro cidadão do nosso mundo. Muito obrigado.